Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a esse vídeo ao vivo, a essa live, onde eu vou tirar um pouco as dúvidas que a gente veio conversando ao longo dos dias no Stories, aqui no Instagram, e surgiram muitas dúvidas sobre criança interior ferida. O título de hoje, então, é Como me conectar à minha criança interior se eu não lembro da minha infância? Fica difícil, né? Então a gente vai falar sobre isso. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu dar as boas-vindas aqui para Silvia. Acho que é Daphne, né? O nome eu não consigo ler direito, que está abreviado. Vivian, seja bem-vinda. Então vamos falar um pouquinho como conectar a minha criança, como me conectar à minha criança se eu não lembro da minha infância. Então a gente vai falar sobre isso. Ao longo dos últimos dias eu tenho falado bastante sobre a criança interior e tem gerado bastante polêmicas aqui no Stories. Uma das perguntas que também eu fiz, acho que foi de ontem para hoje, é que quando fala em curar a criança interior, isso fica pesado ou fica leve, né? Então, muitas pessoas, na verdade a metade, respondeu que fica pesado, que não fica muito leve. Tudo isso a gente vai olhar quais são os motivos, os mecanismos que estão por trás de tudo isso, né? Então, vamos lá. As perguntas, quem tiver perguntas, eu respondo no final, tá bom? Vou primeiro passar aqui, porque eu vou desenvolver essa abordagem para não me perder. E nem ficar repetitivo também, para ficar bem prático de entender. Gente, não lembrar da infância ou lembrar muito vagamente já é um mecanismo de defesa do nosso inconsciente. Porque o nosso inconsciente, ele se encarrega de esconder tudo aquilo que ele imagina que vai ser um sofrimento para a gente. Tudo aquilo que ele imagina que vai trazer mais dores ou desapontamentos, descontentamentos, então o inconsciente faz isso mesmo. É um mecanismo de defesa e em grau menor ou maior ele vai escondendo as lembranças, inclusive ele vai esconder até as boas, né? Muitas vezes algumas pessoas estão comigo em terapia e vêm com essa informação, né? Como que eu me conecto à minha criança se eu não lembro muito, quase nada da minha infância, né? E eu acredito que tem sido a dúvida de muitas pessoas aqui na enquete que eu fiz no Stories, a metade respondeu que não lembra muita coisa, né? Então é um mecanismo de defesa, o que no fundo a resposta de tudo isso é que como isso reflete nas nossas vidas não lembrar da infância, como uma autossabotagem. Porque vai dificultar um pouquinho mais o processo de acesso a essa criança, de cura a essa criança. E já que tudo que a gente vive na infância, todas as experiências que nós vivemos na infância, de alguma maneira estão repercutindo, estão reverberando nas nossas vidas quando adultos, atualmente, no momento presente. Então, se eu não lembro, se eu não tenho acesso, vai dificultar um pouquinho mais eu trabalhar uma cura, trabalhar uma ressignificação. Concordam comigo? É por aí, né? É mais ou menos por aí. Não é impossível de forma nenhuma, só vai precisar um pouco mais de dedicação, de empenho, né? Vai precisar mais de estabelecer um relacionamento, uma dinâmica com essa criança que está dentro da gente, né? Ela tá lá e ela vai ficar com a gente para sempre, a vida toda. Não é algo que vem esporadicamente nas nossas vidas e vai embora. Não é um relacionamento, um contato para de vez em quando. É uma parte nossa que precisa desse vínculo, desse contato. Porque as mesmas necessidades que lá atrás não foram atendidas, elas continuam repercutindo nas nossas vidas e essa criança em nós continua pedindo para que essas necessidades sigam sendo atendidas. Só que a diferença é que agora não é mais com papai e com mamãe,
Agora é com a gente mesmo. Nós somos responsáveis por essa criança em nós. Não é mais com ninguém. Não é a gente até inclusive num processo terapêutico, enquanto terapeutas, nós só vamos até aonde a pessoa permite, até onde a pessoa consegue se permitir. Boa parte do processo é com cada um. Não tem como a gente fugir disso, né, gente? Mas eu elaborei algumas dinâmicas, alguns exercícios aqui para ajudar. Eu espero que essa live fique gravada e depois vocês vão poder vir aqui e acessar essas informações quando forem se conectar a essa criança que está esquecida, né? E esses mesmos exercícios aqui vão servir para quem lembra da criança, né? Eu, particularmente, Cássia, lembro da minha criança muito, muito, muito bem. Tenho contato com ela com muita frequência, né? Ela mora aqui dentro de mim, tá bem apaziguada, bem reconciliada, mas de vez em quando ela me vem dando alguns trabalhos, o que é normal para todos nós. Não pense que uma vez curada essa criança, ela não vai de repente vir em algum momento na sua vida trazendo alguma surpresa ou manifestando uma necessidade que talvez não tenha sido ainda reconhecida pelo adulto em nós. Acontece sim, de muitas vezes a gente pensar que está tudo resolvido e essa criança vem com tudo. Então eu mantenho uma dinâmica, estabeleço esse relacionamento de uma maneira bem intensa com a minha criança, né? Então, como que a gente pode então apaziguar essa criança, reconciliar ela dentro da gente? Eu vou passar agora para vocês, se você não, acho que não precisa anotar, tá? A gente vai fazer esses exercícios agora através de perguntas e respostas, né? Para quem não lembra da criança ou para quem tem muito poucas lembranças da criança. E esses mesmos exercícios, para quem lembra da criança, eles seguem a mesma estrutura, né? Porque daí vai facilitar para quem lembra da criança, para quem lembra da sua infância, para quem foi os acontecimentos da infância, tudo, tanto os bons quanto os menos bons, os mais complexos, eles seguem o mesmo padrão para a gente poder desenvolver essa dinâmica com a criança, tá? Então vamos lá. Gente, vou começar fazendo algumas perguntas, tá? E já vou dizendo, não precisa ficar lembrando de traumas, não precisa ficar lembrando de experiências difíceis, não precisa lembrar daquilo que de repente vocês estão resistindo, o que o inconsciente já se encarregou de esconder, porque ele acredita que vai trazer dores e sofrimentos. Não é essa a intenção de fazer com que o processo fique pesado, com que o processo fique difícil. Não é essa a intenção. Não é para ser pesado. É para ser desafiador. Só isso. Nada mais que isso, tá bom? Então, vamos olhar para isso com amor, com amorosidade e com responsabilidade, porque nós somos o adulto, cada um de nós, somos o adulto que vai se responsabilizar por essa criança agora, tá? Então, para quem não lembra da infância, para quem não lembra quase nada, para quem não lembra nem das coisas boas, muito menos das coisas ruins ou das coisas difíceis, eu não gosto muito de falar essa palavra ruim, tá? Que tem um duplo sentido aí, não quero, faz com que o nosso inconsciente queira disparar um gatilho de afastar você das possibilidades de acessar essa criança. Quando a gente fala uma palavra um pouco mais complexa ou um pouco mais taxativa, como nossa, vamos lembrar das memórias difíceis, das memórias ruins, das lembranças complicadas, dos traumas, o inconsciente já vai se recolhendo e vai dizendo não quero me lembrar, não quero me lembrar de nada, então eu vou colocar uma cortina e você não vai ter acesso. Então, até as palavras que a gente usa precisa ter cuidado, tá? Então, vamos lembrar aí, principalmente aqui, até 10 ou 11 anos de idade. Até 10 ou 11 anos de idade. Nessa fase,
são as experiências que mais marcam e que constroem a personalidade e formam a pessoa que nós hoje somos. Com as dificuldades, com os desafios, com as qualidades, com as vantagens e as desvantagens de quem nós acabamos nos tornando, tá? Então vamos lembrar dessa época e agora principalmente em específico dos 5 aos 10. Dos 5 aos 10 anos, quem lembra de alguma coisa, como por exemplo, quem lembra da brincadeira preferida? Eu vou estabelecer essa dinâmica aqui, quem quiser ir me respondendo aqui ajuda, tá? Quem lembra da brincadeira preferida? Alguém lembra aqui da brincadeira preferida? Qual era a brincadeira preferida? Até os 10, 11 anos de idade, principalmente entre 5 e 10. Que fica mais fácil de lembrar, porque antes dos 5 é mais difícil, tá? Alguém lembra? Ninguém tá lembrando? Ninguém quer compartilhar que se lembra? Guarde para si, então, tá? Se alguém quiser só me confirmar aqui se tá conseguindo me ouvir bem, se o áudio tá bom, se não tá muito baixinho o áudio, já ajuda. Ó, a Vivian disse que gostava de brincar de esconde-esconde com o irmão. Viu só? Viu como ela lembra? E o áudio tá bom, porque se ela me ouviu bem, é sinal que o áudio tá bom, né? Então, Cássia, do que eu gostava de brincar? É uma coisa bem diferente, viu? Não é uma coisa muito assim trivial. Né? Eu gostava de brincar de subir em árvores. Dos 5 aos 10 anos de idade, eu era muito moleca. Né? Eu cresci numa cidade de interior, uma cidade pequena, onde a gente tinha acesso a brincadeiras no ambiente externo, que hoje já está bem mais regulado, já não tem mais tanto essa liberdade, principalmente em cidade grande, né? Então eu brincava de subir em árvores, eu ia catar uma árvore, até porque eu também tinha acesso aos meus avós que moravam em chácaras, né? A gente ia com muita frequência, 2 vezes por semana até a chácara dele, e meu pai também tinha uma chácara próximo da cidade, então a gente brincava muito nesse ambiente que é um ambiente muito saudável. O que eu fazia quando eu chegava lá? Eu ia procurar árvores onde eu pudesse subir, levar alguns brinquedos e ficar lá a tarde toda. A tarde toda. Né? A Silvia falou que gostava de brincar de casinha com os irmãos. Viu só? Cada um tem um gosto, cada um tem como é que eu vou dizer, desencadeou assim um gosto por algum tipo de brincadeira ou um ou outro. Então as minhas brincadeiras eram sempre em ambientes externos, eu gostava de subir em árvores. Lá em cima, nas árvores, eu criava amigos imaginários. Então eu dava nome para esses amigos e eu conversava com esses amigos. Ou se eu tivesse sozinha, né? Ou então, se eu tivesse com alguém, como nós tínhamos bastante primos com idades próximas, a gente brincava com as primas em cima da árvore e daí criava também narrativas, historinhas, sempre dando nomes, né? E um outro brinquedo que também, uma outra brincadeira que também era muito requisitada por mim, né? A minha casa, ela tinha uma laje na varanda externa, e essa laje nem os adultos não conseguiam subir porque dava bastante trabalho, né? E eu aqui, moleca, sapeca, conseguia subir pela janela e ia até essa laje e levava minhas bonecas para fazer brincadeiras lá em cima, onde eu fazia histórias imaginárias, né? Construía historinhas, dava nomes para os amigos imaginários, brincava de desfiles, brincava de escola, onde eu era professora ou eu era cabeleireira, e daí por aí afora, tudo que a minha imaginação alcançava. Então eu lembro muito das brincadeiras preferidas. A Vivian também brincava num parque na frente da casa, colhendo trevos, fazia saladinhas, comidinhas, né? Eu também fazia comidinhas.
fazia comidinhas, pegava terra, colocava dentro de umas panelinhas e colocava água, e daí colocava plantinhas e ficava ali mexendo, fazendo como se fosse uma sopa, um sopão, né? Comidinhas, né? Também fazia isso, né? Como a gente tinha uma imaginação fértil, a gente brincava com o que tinha disponível pra gente, mesmo assim com uma criatividade, uma imaginação muito fértil, né? Então, esses exercícios que a gente está fazendo aqui ajuda quem não lembra a lembrar, né? Isso é uma forma de mexer um pouquinho com essas memórias que estão adormecidas, que estão guardadas lá atrás, dizendo assim para você, não quero lembrar. Ah, não lembro de nada. Ah, não tem muita coisa, eu era uma criança normal, não tinha nada de mais nem nada de menos, né? Como às vezes eu ouço algumas pessoas falando, né? Então, é desse jeito aí, gente. A gente tem essa defesa inconsciente de não acessar nem as memórias boas, né? E esse exercício que eu estou fazendo aqui de ajudar as pessoas a lembrar, ajuda quem não tem essa lembrança a sair do inconsciente, tá? A segunda pergunta que eu vou fazer aqui, né? Eu já perguntei sobre a brincadeira preferida. Quem eram os amigos mais próximos nessa época aí, de 5 a 10 anos de idade, né? A Vivian já falou que brincava muito com o irmão, a Aline, não, deixa eu ver quem mais aqui. Eu tinha uma amiga preferida que era a minha vizinha de 2 casas abaixo da minha casa, né? Era a amiga que cresceu comigo desde os 4 anos de idade, que tinha muito afinidade com as brincadeiras, que a gente gostava mais ou menos das mesmas coisas, e nós brincamos a infância toda até a adolescência. A gente se distanciou na adolescência, porque uma foi para uma escola, a outra foi para outra escola, né? Eu casei muito cedo, que daí já é outro assunto que dá pano para manga também, né? Então, gente, lembram da amiga ou do amigo preferido que tinha mais afinidade, que era mais próximo, que estava sempre ali? Alguém lembra? Procure exercitar a memória. A nossa memória precisa de exercício, viu? A nossa mente, ela é um músculo e quando ela fica quietinha, paradinha, sem exercício nenhum, ela fica preguiçosa, viu? Já vou avisando para vocês, a nossa mente fica preguiçosa. Ela fica lá acomodada como se ela estivesse numa rede, né? Numa rede, tomando um coco e assistindo a vida de longe. Ela não quer saber. Ah, não preciso exercitar nada aqui, viu? Não vou lembrar de nada do passado, nem tá bom mesmo, nem precisa mesmo, nem é importante mesmo, não vejo importância, né? Essa é uma das outras grandes sabotagens que as pessoas fazem. Quem aqui de repente passa ou passou por esse tipo de resistência de não ver importância, saiba que é uma grande autossabotagem e é uma autossabotagem mais profunda porque muitas vezes tem lealdades sistêmicas, lealdades cegas por trás dessa falta de visão, de olhar para essa relação com a criança e não ver importância. Porque se eu vejo importância, eu sei que eu preciso trabalhar alguma coisa. Se eu não vejo importância, eu deixo de lado e sigo em frente a minha vida do jeito que tá, sem mudar nada, sem ajustar nada, sem buscar nenhum tipo de equilíbrio, né? A Paty falou que, engraçado que até aos 7 anos não consigo me lembrar. Muito bem, só a partir daí, né? Não tem problema, se a partir dos 7 anos você já lembra, opa, dos 7 aos 10 anos já dá um bom arquivo de memórias aí, viu? Um bom arquivo de memórias, viu? E, gente, então a outra pergunta, tá? Quem não lembra dos amigos ou quem lembra, vai guardando para si essas lembranças. A Vivian disse que encontrou alguns amigos nas redes sociais, a gente encontra, né? Eu ainda tenho contato com essa amiga minha de infância, porque ela ficou
morando ainda na mesma cidade onde eu nasci. Eu já não moro mais lá na mesma cidade, né? Ela ficou morando lá. Eu ainda tenho contato com ela, ainda converso com ela, ainda nos falamos tanto em rede social quanto eu vou à minha cidade de origem, onde eu nasci. Eu a encontro, ela ainda mora no mesmo quarteirão onde eu nasci. Vejam só, né? Então, a gente ainda tem alguns contatos aí. O que mais eu vou perguntar aqui qual foi a sua primeira professora, a professora de quando cada um aqui foi alfabetizado, que é onde mais a gente marca, tá? Daí aqui a Paty falou que lembra só a partir dos 7 anos, já vai ser um exercício para a Paty aqui, viu? Porque nós somos alfabetizados aproximadamente aí com 6 anos de idade, 5, 6, né? Mais ou menos nessa média. Depende a cidade, depende a escola, depende a época. Né? Entre 5 e 6 anos nós vamos sendo alfabetizados, nós entramos para a escola, muitas vezes um ano antes, fizemos a pré-escola, pelo menos quem é próximo da minha geração, ou até um pouco mais jovem, né? Agora as crianças entram até mais cedo para a escola. E lembrar da professora que nos alfabetizou é algo que marca muito, né? Marca muito. Eu lembro da professora, inclusive há 3 ou 4 anos atrás, eu a encontrei na minha cidade de origem, que ela ainda mora lá. Agora não sei se ela já estava bem envelhecida, né? Já é o nome, a professora Lori, lembro o nome dela como se fosse hoje. Uma pessoa muito querida, uma mãezona, sabe? Aquelas professoras mãezona, muito centrada, muito calma, muito equilibrada. Muito assim, gostava de conversar com ela e de ouvir os ensinamentos dela. Eu lembro muito disso. Cada um aqui lembra da sua professora, da tia, porque algumas chamavam de tia, né? Eu não sou da época que chamava de tia, não, eu chamava de professora mesmo, ou prof, né? Dona Chiquinha, em Londrina, era a professora da Vivian. Eu era a professora Lori. Vocês lembram da professora que alfabetizou vocês? Esse é um exercício para a mente se exercitar, principalmente para aquelas pessoas que dizem que não lembram nada da infância. Opa, não lembra nem de quando foi alfabetizado, não lembra da escola, não lembra de alguns colegas, às vezes até aqueles colegas mais chatinhos, que a gente às vezes não tinha muita afinidade, que às vezes era difícil conviver, difícil conversar. Né, que estavam sempre nos provocando, ou que a gente estava às vezes sempre provocando eles, né, justamente porque alguma coisa ali dava um efeito contrário, né, uma energia contrária que não fazia com que a gente se sentisse bem ao lado. Né, sempre tinha essas crianças que às vezes a gente não gostava de estar por perto. Né, crianças muito levadas, conseguem lembrar? Lembraram da professora? Ah, Cássia, tem uma querida aqui que tem o mesmo nome que eu, Cássia. Dona Adelina. Adelina era a professora? Veja só. Viu? É um exercício. Espero que essa live fique gravada e depois quem chegar aqui e for desses casos que não lembra da criança, vai poder fazer, não lembra da infância, né? Vai poder fazer esse exercício aqui. Agora vamos para outra pergunta. Quem aqui lembra de algum aniversário dessa época, de 5 a 10 anos principalmente? Porque fica mais fácil para exercitar o pensamento, para exercitar a nossa mente. Porque se eu falar com menos de 5 é mais difícil, né? Então vamos ficar mais ou menos nessa época aí, de 5 a 10 anos. Lembram de algum aniversário que tenha sido marcante ou por um evento positivo ou por um evento negativo, né? Lembram de algum aniversário? Isso vai ajudar bastante, tá, gente? Ajuda bastante. Até às vezes a falta de uma festinha de aniversário, o desejo de ter uma festinha e muitas vezes os pais ou não poderem realizar a festa, seja pelo motivo que for, tá? Muitos pais, às vezes, do passado, né, os pais mais antigos,
às vezes não viam muita importância de fazer festinha para crianças e faziam a festinha para os adultos, ou às vezes nem faziam nada, né? No meu caso, eu lembro de um aniversário quando eu fiz 9 anos de idade, né? O que aconteceu nesse aniversário? Eu queria ter chamado os meus coleguinhas da escola e até onde eu lembro, né, não foi chamado. Então, as únicas 2 crianças que tinham no aniversário era essa amiga minha de infância, essa minha amiga que até hoje reside lá, que eu não perdi o contato com ela, né? Essa e uma outra menina que também era das vizinhas ali, dos vizinhos de perto, né? E eu não foi chamado as minhas coleguinhas da escola. Foram chamados os tios, os avós, né? As pessoas mais da família mesmo. E o que foi engraçado é que o meu pai é uma pessoa, hoje meu pai já está bem idoso, tem 85 anos, e ele sempre foi uma pessoa muito conservadora, muito reservada, sabe? Aqueles homens bem rígidos, fechados, de pouco sorriso, de pouca entrega de afeto, muito reservado, que foi a educação dele, né? Ele não tinha essa dinâmica de entregar muito afeto. Então, ele foi comprar sozinho, porque nunca era ele que fazia isso, ele foi sozinho comprar uma boneca para mim, tá? E o que ele fez? Ele chegou lá, acho que deveria ter só um lugar que vendiam bonecas, era uma cidade pequena, então na época, hoje tem mais, mas na época não tinha. Ele só deve ter chego, pediu para atendente lá, né, alguma boneca, a pessoa entregou a boneca para ele, claro que ele não ia examinar, não ia olhar, não ia verificar, mandou encaixotar, fazer o pacote de presente e entregou na festa. Eu fui abrir essa boneca antes de cantarem o parabéns, e claro, o que a gente faz, né? Criança é curiosa, criança tem que mexer, tem que fazer de tudo, né? Eu fui abrir a boneca, tirar a roupinha, olhar o que tinha vindo junto, se tinha vindo alguma brincadeira, a roupinha ou algum joguinho, alguma coisa junto, né? E adivinha o que tinha ali? Adivinha o que tinha ali? A Vivian disse que lembrou de um aniversário que não foi ninguém porque eram férias, né? E que a sua mãe, ficou mais triste que você, né? Porque ela preparou muita coisa e as crianças não foram. E isso acontecia, imagino, né? E imagino, porque a Vivian faz aniversário em janeiro, né? Janeiro é época de férias. Eu também faço aniversário em época de férias de inverno, que é julho. Né? E talvez agora a Vivian falando isso me ocorreu isso, que de repente alguns aniversários não vinham as crianças justamente por ser férias de julho, né? Então as crianças viajavam e alguma coisa assim. Agora eu lembrando disso, não tenho bem lembrança se nesse aniversário específico que eu tô contando as crianças não vieram porque não foram convidadas, ou se era porque era férias mesmo de julho, e daí vieram só as crianças das vizinhas. Agora me ocorreu esse lapso aí, tá? Vamos deixar assim. Então, eu abri a boneca e a boneca era um menino e ela tinha pintinho. Ela tinha lá o pintinho de plástico, menininho, e quando eu abri, eu olhei para aquele pintinho e disse: nossa, é um menino com pintinho. E virei a boneca e mostrei para o meu pai, para minha mãe e para o meu avô, pai do meu pai que estava na festa. E o meu pai ficou com uma vergonha tão grande, mas tão grande, do pai dele, não foi de mim que ele ficou com vergonha, ele ficou com vergonha do pai dele, veja só. E ele olhou para o pai dele e o meu vô, pai dele, deu uma chamada nele. Olhou para ele e disse: mas era só o que faltava. Quando meu avô disse isso para ele, ele baixou a cabeça e ficou mais envergonhado, ele não sabia onde se meter, onde se enfiar, de o porquê que ele tinha comprado uma boneca que era menino e que o menino tinha pintinho. Então, assim, o aniversário, aquela hora ali, o foco já não era mais o parabéns, já não eram mais as crianças, já não era mais soprar a vela do bolinho, já não era mais... Tudo ficou ali focado para aquela saia justa que o meu pai ficou. Uma saia justa. Isso eu não vou esquecer nunca, né? Porque, inclusive, o meu avô, se o meu pai era conservador, soma
vezes 1000 o meu vô, pai dele, né? Então o meu vô chegou a se retirar daquela sala e colocou as mãos na cabeça e disse, mas era só o que faltava, e saiu para fora da casa, e o meu pai ali perdeu assim totalmente o rebolado. Perdeu o rebolado de um jeito que seria muito lindo de ver essa cena se pudesse ver hoje, né? Então isso foi muito marcante para mim, o aniversário, muito marcante. Claro que hoje, gente, hoje não tem problema nenhum mais. Hoje você tem a boneca menina, tem a boneca menino, tem a boneca mamãe, tem a boneca grávida, tem a boneca papai, tem tudo, não tem mais esse tipo de problema. Mas antigamente era muito reservado esse tipo de situação, de bonecas, as crianças eram reservadas, os pais eram reservados, ninguém falava muitas coisas com a gente, né? E a gente não tinha muito essa abertura como hoje tem. Então, vamos olhar com o olhar não do tempo presente, olhar com esses olhos para o passado, de como as coisas eram no passado, bem reservadas, né? As pessoas eram reservadas, as conversas não eram abertas, as informações não eram tão reveladas. Então a gente passava por algumas saias justas desse jeito, né? Então, gente, olha só, a Paty disse eita, eita em cima de eita aí, né? O meu vô dando uma chamada no meu pai por conta da boneca que ele comprou para mim, né? Por conta da boneca. Vejam só. E daí por aí afora, a gente aqui fazendo esse exercício vem várias lembranças que daria aí uma live só de lembranças para a gente falar. Agora vamos para a próxima dica aqui. Quem aqui tem fotos de até 10 anos de idade? Fotos. Se for de menos, tá? Esses dias eu estava falando com uma pessoa que está em terapia e daí ela trouxe para mim uma foto de 2 aninhos, que ela estava no colo da mãe dela. Foi super válido aquela foto porque a gente conseguiu fazer uma conexão bem profunda com a criança dela, né? Porque 2 anos a gente não lembra. Mas se muitas vezes, na falta de achar uma outra foto, achar uma foto de menos de 5 anos, não tem problema. Melhor é achar de 5 anos para frente, de 5 a 10. Porque de 5 a 10 a nossa memória, ela tem uma forma de se exercitar para poder lembrar mais facilmente. É por isso que eu falo sempre de 5 a 10, até 10, mas de 5 a 10 principalmente, tá? Então essas fotos aí que vocês podem ter de 5 a 10, elas podem ajudar bastante. Para ter, não é para olhar para a foto, guardar e nunca mais olhar. Essas fotos, para quem está buscando trabalhar a criança, para quem está buscando se relacionar com essa criança, estabelecer uma dinâmica saudável com essa partezinha nossa que vai estar sempre aqui com a gente, mantenha essa foto próxima. Mantenha essa foto, se for uma foto impressa, tire foto da foto, guarde no celular, eu faço isso. Eu tenho umas 4 fotos minhas de 5 ou 6 anos mais ou menos, né? E algumas fotos eu lembro exatamente a minha impressão, né? Eu estava brava numa foto, na outra eu estava um pouco assustada, na outra eu já estava mais sorridente, e eu lembro os motivos que me levaram a ou estar alegre, ou estar triste, ou estar brava, né? Então lembro disso, porque a gente se conecta com a nossa fisionomia, principalmente com os olhos. Essa parte aqui, ó, quando a gente olha para a nossa foto, a gente consegue se conectar profundamente com a nossa criança. Profundamente. Então, ter essas fotos por perto, ou no quarto, ou se tem home office em casa, ali onde tem o computador, ou a foto da foto no celular, onde tiver, ajuda bastante, tá? Ajuda bastante para poder fazer essa conexão ser mais pontual, mais profunda e mais saudável, tá? Eu acredito aqui que eu dei bastante recursos para vocês poderem acessar a criança, né? Agora eu vou falar de algumas informações para quem lembra da criança, para quem lembra, não para quem não lembra, né? Muitas vezes, quando a gente fica nessas resistências, né, de
não quero acessar a minha criança, ou por medo de resgatar alguma ferida, ou por, às vezes, achar que não vai dar conta de ter essa conexão com a criança, ou ainda por ser um ambiente muito novo, uma dinâmica muito nova. Estabelecer um relacionamento com a minha criança, isso tudo para mim é novo, eu estou começando agora. O que pode ajudar, o que pode favorecer, o que pode facilitar? Muitas pessoas que estão em terapia comigo, esses dias ainda uma das meninas falou assim, olha só, eu lembrei que a minha brincadeira preferida aí por volta de 8 a 10 anos era andar de bicicleta. Depois que eu fui para a adolescência, principalmente depois dos 14 anos, eu parei de andar de bicicleta. Andei muito raramente, assim, mas praticamente não dei mais atenção para isso. Então, o que ela fez? Ela foi lá, né? Claro que não precisa fazer isso, mas isso foi a iniciativa dela, foi o gosto dela, né? Ela foi lá e comprou uma bicicleta para ela começar a resgatar esse movimento, resgatar esse exercício, resgatar esse vínculo com a criança. Então, toda vez, como ela, na verdade, ela estava com uma certa dificuldade de conectar a criança dela, né? Ela às vezes tentava lembrar, ou ela não lembrava, ou então quando ela lembrava, ela se sentia mal com a conexão. Era como se ela sentisse a criança querendo ela, a versão adulta dela distante. Então, o que ela fazia, né? Como uma adulta responsável, que estava se dedicando a maternar a sua criança, porque a criança acaba sendo uma filha ou um filho nosso, né? Então, ela chamava a criança interior dela para ir junto. Então, ela dizia assim, olha, minha criança, nós vamos dar uma volta de bicicleta, vamos nos exercitar, vamos andar no calçadão, vamos andar num parque e você vai comigo. Então ela fazia isso como uma forma lúdica de chamar essa criança para ela. Simples assim, né? Já teve outra que lembrou que gostava muito de ler livrinhos de historinhas, aquelas historinhas coloridas, bem coloridas. Cinderela, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, essas coisas assim. O que ela fez? Foi lá e comprou um livrinho de historinha para guardar com ela em casa, porque ela tinha poucas lembranças da infância e as lembranças que ela tinha sempre eram lembranças tristes, que faziam com que ela ficava entristecida. Com o livrinho de historinhas perto dela, ela conseguiu captar lembranças e captar conexões com essa criança dela de uma maneira mais leve, de uma maneira mais prazerosa, mais assim, gostosa mesmo, sem forçar lembranças negativas. Porque quando eu falo para lembrar, não é para lembrar só de trauma. Se quiser lembrar de alguma experiência difícil, de algum trauma, ok, é válido. Mas se achar que não, aqui no vídeo, viu? Deu uma travada aqui, se alguém puder me confirmar que está me ouvindo bem aqui, ele acho que foi alguma queda na internet. Ele deu uma congelada aqui para mim. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo, gente? Estão me ouvindo bem? Voltou? Deu uma travada, né? Então vamos seguir. Então, para quem lembra da criança, esse tipo de dinâmica aí ajuda bastante, viu? Bastante. Essa minha cliente, ela pegou um livrinho, né, como eu vinha falando, de historinhas, e ela mantinha aquele livro lá por perto. Era mais um recurso que ela tinha para quando ela precisava, sentia que ela estava insegura, com medos, com dificuldade de fazer escolhas. Vocês percebem que em todas esses sentimentos, essas dificuldades são heranças emocionais da nossa criança, vêm dela. Medos, uns medos assim que não fazem muito sentido, né? Inseguranças, raivas, às vezes aquelas raivas, sabe aquela reatividade, aquela vontade de soltar os betes, como a gente fala, sem ter muito porquê, né? Às vezes umas reatividades que não fazem muito sentido. Claro que
Gente, não é para a gente ficar engessada, né? Nós nem sempre vamos estar no nosso adulto. Às vezes nós vamos estar na nossa criança e tá tudo certo, viu? Não precisa ser assim algo muito engessado. É só que muitas vezes quando a gente está no nosso adulto, precisando ter uma postura de adulto, e temos dificuldade de ter essa postura de adulto, porque herdamos muitas dificuldades que veio lá da nossa infância, que são feridas que estão repercutindo nas nossas vidas. Então, nesse momento aí, a gente precisa ajudar a nossa criança a soltar essas feridas, ajudar a nossa criança a ressignificar essas feridas. Então, por isso que quando tem essa dificuldade de se conectar à criança para ajudar a criança, ou até para simplesmente se conectar para que ela seja uma fonte de apoio e de luz nas nossas vidas, esses recursos ajudam, né? Então ali uma das meninas chamou a criança para andar de bicicleta, a outra chamou para ler historinhas. Isso tudo ajuda a fortalecer a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, ajuda a nós ter mais equilíbrio, para com que a gente não fique muito na reatividade. Muitas vezes a gente vai para a criança e fica na reatividade, né? Entramos muitas vezes em críticas, em julgamentos, em repetições de padrões e a gente não percebe por quê, né? Muita coisa vem da criança. Então, nesse momento é importante a gente fazer essa conexão. Ajuda muito, muito mesmo. É a Vivian, sim, com certeza tem uma ferida aí, com certeza, né? Precisa um dia olhar com amor para isso, né? A criança, bem quando você tinha 10 anos, ainda você era uma criança, uma menina, não entendia muito, né? Então passou por um trauma bem profundo e esse trauma tá gravado lá de alguma maneira, reverberando e trazendo impressões e repercutindo em algumas dificuldades, né? Mas a gente precisa estar no nosso tempo, no nosso momento abertas para ver isso, né? Para olhar para isso com amor, né? Soltando culpas, soltando medos, inseguranças, que às vezes não são nossos. Eles vêm da própria história, do próprio trauma, do próprio acontecimento, né? Que vem às vezes aí através de lealdades, porque a gente vive aí muitas vezes vendo os nossos pais com muitas dificuldades e nós somos só uma criança. E a forma que a criança tem, aí eu já ia chegar nessa parte, de a criança tentar fazer por eles, é sair do lugar de filho, de criança e fazer por eles. Né? Achar que nós vamos conseguir salvá-los. E a gente fica nesse movimento que começa lá na infância e nós levamos esse movimento para a vida adulta. E a gente fica nesse movimento de tentar fazer por eles, tentar salvá-los. E a gente não tem essa força, viu? A gente não tem essa força. Nós começamos a nos emaranhar, perder a força, né? E, às vezes, caminhar por destinos que não são nossos. Então, a gente precisa só aprender a soltar, a soltar, a soltar, porque lá atrás, a criança em nós, ela se vincula a essas lealdades por necessidade de pertencimento. Né? A visão sistêmica de Bert Hellinger, das constelações, que eu estudo já há 4 anos, nos traz essas informações. Né? Eu já me peguei em lealdades cegas, né? Já me peguei em lealdades com a minha mãe, inclusive em dificuldades em relação à saúde, né? Comecei a ter problemas de saúde semelhante ao dela, sendo que não fazia sentido para mim eu estar naquele movimento de doenças ou de problemas de saúde porque ela tinha, era uma questão dela, que ela precisava resolver. E eu entrei nesse movimento lá na minha infância, levei para minha adolescência, levei para minha vida adulta, né? Casei, me tornei mãe com essas dificuldades e só muito tempo depois, eu acredito, arrisco dizer que as fichas começaram a cair depois dos meus 35 anos.
Mas foram assim muito de leve, muito de leve, muito de leve. Que eu comecei a ter consciência e comecei a realmente trabalhar algumas questões mais profundas, foi só depois dos 40 e ultimamente, assim, que eu consigo perceber que tive mais respostas, foi só depois dos 45 mesmo. Então a gente vai uma vida, gente, uma vida com lealdades que não fazem mais sentido para as nossas vidas, né? Não faz sentido. E as lealdades cegas vêm da criança. Por isso que eu falo, onde está a importância de acolher a nossa criança, onde está a importância de estabelecer uma dinâmica, um relacionamento que não vai ser só para de vez em quando, que vai ser para sempre, né? É a gente olhar para a nossa história de vida e se perceber se nós estamos em alguma repetição de sofrimentos, repetição de padrões de comportamentos que não fazem mais sentido para nós. Olhe para isso com amor, porque possivelmente vocês podem estar em alguma lealdade. E aí, só trabalhando, começando, né? Não é só, começando a trabalhar a criança para a gente se liberar, né? Que tipo de dificuldades que a gente vê aí? A gente vê dificuldades aí de filhos, principalmente filhos homens, que tiveram pais alcoólatras, também entrando para o alcoolismo. Né? Nós vemos aí filhos que tiveram dificuldades nos relacionamentos afetivos, e aí eu me incluo nessa, porque foi a minha história, né? Também tendo os pais com problemas nos relacionamentos entre eles, os filhos também têm, né? Ou então, no meu caso, a minha mãe sempre teve problema com depressão crônica, a vida toda, né? Então eu acabei aprendendo com ela a não ter muito entusiasmo. E isso começou lá na minha infância, né? Começou aí pelos 9 anos de idade mais ou menos, daí depois foi para a adolescência e para a vida adulta. Então assim, tinha pouco entusiasmo, pouca motivação, ficava triste com facilidade, tinha pouca luz, pouca alegria com facilidade, me entristecia muito facilmente, né? Até que lá pela minha adolescência eu comecei a ser diagnosticada, entre aspas, que talvez eu tivesse depressão. Mas não fazia sentido para mim. Depressão por quê? Né? Depressão por quê? Então eu só fui recobrar minha consciência e ver isso depois de muito tempo que eu poderia estar ali numa lealdade com ela. Né? Então, para vocês verem como os filhos eles repetem destinos, experiências, padrões, comportamentos, dificuldades que não são deles, por lealdades. E quem em nós começa com as lealdades é a criança, tá? Gente, já tá indo, a live aí já tá para 40, nossa, 50 minutos, né? Então, gente, só para finalizar aqui, tá? A Carol falou aqui que sempre teve problemas nos relacionamentos, agora faz 8 anos que está solteira, não consegue se relacionar, precisa olhar para sua criança, precisa olhar, principalmente nós mulheres, como nós nos relacionamos com o pai, com a energia masculina, né? A energia masculina do nosso pai é a nossa principal referência para nos relacionarmos afetivamente, né? Então, se ali alguma coisa não foi bem, não foi muito em equilíbrio, precisa olhar para isso com amor, né? Porque às vezes a gente está buscando no externo aquilo que a gente não recebeu do pai, né? Só que é tudo inconsciente, tá? É tudo inconsciente. Eu falo muito disso lá no meu canal do YouTube, tem vários vídeos onde eu falo bastante sobre isso, não vai dar tempo de entrar profundamente nesse tema aqui, tá? Tem lá, acho que o nome do vídeo é A Ferida do Pai Ausente na Vida da Mulher. Acho que é esse o nome do vídeo, tá? Então, mecanismos, recursos para a gente se conectar com essa criança, para ir ajudando essa criança a soltar as amarras, as mazelas, as lealdades, para ajudar essa criança a estar mais curada dentro de nós e conectadas com a força e a fonte de luz que essa criança é. E quando ela está ferida, nós não temos muita conexão com essa fonte de luz. A gente acha que me conectar à criança é acessar feridas. Só enquanto está ferida. Depois que essa ferida passa, aí essa criança é em nós a nossa maior fonte de luz.
tá bom? Então, por isso que é importante manter essa conexão. Então, aqui, como eu posso me conectar com ela se eu já lembro da minha infância, né? Eu falei da foto, depois da foto tem meditações guiadas, meditações sistêmicas. Eu, inclusive, gravei uma lá no meu canal, com frases do Ho'oponopono, frases de solução, frases de acolhimento para essa criança, que a gente vai, é um exercício mesmo, né? Para a gente se recolher, para a gente se conectar, entrar em contato com essa partezinha nossa. Então as meditações guiadas ajudam. Lá no meu canal do YouTube tem vários exercícios da EFT para ajudar nessa conexão da criança, né? É um momento assim de ficar ali uns 10 minutos recolhidos, sozinhos, em contato com esses sentimentos, em contato com essa criança, e a foto vai ajudar muito, tá? A foto ajuda muito. E como fazer então se de repente, mesmo com as meditações, mesmo com a EFT, eu ainda acho que eu preciso avançar, acho que eu estou um pouco paralisada no processo. Aí é chegado o momento de pegar uma orientação, né? Aí é chegado o momento de buscar uma mentoria, e é onde eu quero dizer para vocês, ou através de uma terapia, tá? Uma terapia mesmo, ou através de uma mentoria como a que eu vou dar no workshop Como Acolher a Criança Interior Ferida no dia 14 de setembro agora, é online, tá? Vai ser pelo Zoom, e aqui no meu perfil do Instagram tem o link lá que dá acesso com toda a programação, o tempo de duração, né? Tudo que vocês precisam saber ali. Né? Até acredito assim, para quem está começando nesse movimento, fazer essa conexão com uma orientação, com uma mentoria, nossa, é meio caminho andado, gente. É meio caminho andado, porque a gente às vezes sozinhos, nós não temos muita disciplina. Por quê? Porque a nossa mente vai nos sabotar. A nossa mente vai colocar 1000 desculpas para a gente retroceder no processo. Então tem duas formas só, ou vai para uma terapia personalizada, individual, com acompanhamento, tá? Essa terapia ela pode sim começar com uma terapia, pausa aqui, mas acho que já voltou, né? Acho que já voltou, né, gente? Ou então através, só me dá um okzinho aqui para dizer que voltou, porque a gente já está terminando aqui, né? Eu acho que voltou, né? É que acho que entrou uma mensagem aqui e daí o sinal deu uma oscilada. Então, gente, no dia 14 de setembro eu vou orientar, vou mentorar, uma mentoria com acompanhamento para ensinar como fazer esses movimentos, como fazer esse passo a passo, como entrar em contato com essa criança, como trazer essas lembranças de uma maneira mais leve, né? Vocês conseguem, estão me ouvindo, né? Ah, sim, a Paty colocou que consegue me ouvir. Então estão me ouvindo. É que deu uma oscilada no sinal. Então, uma forma, se não, para quem acha que não estou no momento de fazer uma terapia, ou porque não está no momento, simplesmente porque não estou no momento, ou porque, de repente, é um investimento um pouco maior. Depende de ter um investimento maior quando é através de terapia. O workshop, o investimento é bem menor, porque a gente vai fazer em grupo e a linguagem que eu vou usar e o acompanhamento, a orientação, é uma linguagem que eu consigo trabalhar em grupo de uma maneira personalizada. Né? Então, para quem está começando, gente, a ter um acompanhamento é meio caminho andado. Meio caminho andado para não ficar perdendo muito tempo, né? Para não ficar, às vezes, se debatendo ou se sabotando. Lembre-se disso. A disciplina, para quem está começando, ela vai, às vezes, acabar bagunçada, tá? Porque entra a autossabotagem. Quando a autossabotagem entra por uma porta, a disciplina sai por outra, tá? E daí a gente não dá sequência, a gente começa, dá um passo para frente, 2 para trás, 1 para frente, 2 para trás, né? E eu acredito muito no merecimento de todos, tá? Muito no merecimento de todos.
Gente, eu vou finalizando essa live aqui. Para quem então quiser sentir que está nesse momento de fazer parte desse workshop, onde eu vou ensinar como acolher a criança interior, entra no meu perfil, clica no linkzinho do perfil e busca lá o título, vai ver a programação e vê se é para você. Ou então, através de terapia. Ou então, vai ser um pouco mais demorado, mais no passo a passo, mas vai lá no meu canal do YouTube, que tem um arsenal de vídeos lá para ajudar em todas as situações, tá? Situação de conexão com a energia masculina do pai, com a energia feminina da mãe, com a criança mesmo, com as autossabotagens, entender como essa autossabotagem trabalha nas nossas vidas. Vocês vão encontrar muita coisa lá no canal do YouTube também, ok? Gente, gratidão, gratidão imensa pela energia de todos aqui, pela troca, pela presença, porque a gente trocou aqui uma energia bem forte hoje. Quero saber se alguém tem alguma pergunta. Ó, a Vivian está dizendo que indica aí. Então, vamos colocar esse título aí também para indicar lá através da Naturo, né? Indicar essa vivência da criança lá para o pessoal que também acompanha a Naturo já há algum tempo, né? Gente, alguém tem alguma pergunta, senão eu vou encerrando a live. Já estamos indo para 1 hora de live. Ninguém tem perguntas, ficou tudo certinho. A Pati, gratidão, Vivian, gratidão. Quem ficou com a gente aqui até o fim, tem algumas pessoas que entraram e saíram. Quem vai chegar depois do vídeo, eu acredito que vai ficar gravado, imagino que sim, né? A gente vai depender de dar tudo certo aqui no Instagram. Ok, gente? Tudo certo? Gratidão, então, pela presença de cada um. Um beijo no coração de todos. Esclarecedor, né? Então. E dúvidas, entre em contato pelo direct. Se vocês forem lá no link do perfil, acessar lá, olhar o workshop da criança, que é dia 14/9, e entenderem que ali, de repente, tem dúvidas, né? Leu a programação e mesmo assim ficou em dúvidas. Entre em contato, me chama no direct que eu informo, manda contato e a gente vai ajustando aí as coisas, tá bom? Gratidão, gratidão imensa. Um abraço, muita luz, muita paz e prosperidade para todos vocês, tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau.